E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Testando aqui esse formato novo de vídeo, no qual eu vou fazer alguns comentários sobre algumas obras que eu leio. E eu escolhi esse formato para ser um pouco diferente do formato da resenha, porque aqui eu vou fazer uma coisa mais comentando mesmo, vamos dizer assim, uma lógica muito definida. Só vou comentando e aí do jeito que o vídeo for ele vai, meio que de improviso. E eu separei alguns tópicos para comentar um pouco com vocês sobre essa leitura que eu realizei no início do ano, mas que foi muito marcante e que ainda está ecoando aí. Eu fiz uma resenha em vídeo lá para o Instagram e se quiser dar uma olhada lá, aqui embaixo vai ter o arroba para você dar uma olhada, seguir o perfil também. Eu estou postando resenhas lá no Instagram e vou tentar trazer esse formato aqui um pouco mais solto para o YouTube, que é mais tranquilo de fazer. Então eu vou aqui aos poucos dando uma olhada aqui nos tópicos que eu separei e a gente vai comentando. Cara, se você chegou de paraquedas e não tá ligado do que se trata o Meridiano de Sangue, que eu nem apresentei o livro, né? O formato tá meio solto ainda. Não tem nada muito definido, mas a gente vai chegando lá aos poucos. Aqui eu vou comentar um pouco com vocês sobre o Meridiano de Sangue que está aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Meridiano de Sangue, que é esse livro aqui, maravilhoso, incrível, sem comentários. Cara, Meridiano de Sangue. Como eu falei, se você chegou aqui de paraquedas e não tá ligado do que se trata, Meridiano de Sangue é um romance que foi publicado, se eu não posso estar equivocado, mas se eu não me engano, ele foi publicado na década de 80. Ele foi publicado pelo Cormac McCarthy, que é um autor americano que está vivo, em atividade, inclusive recentemente, esses dias agora, acho que foi semana passada, foi divulgado que ele vai lançar 2 livros novos. Um deles é o The Passenger, eu me esqueci o nome do outro, mas o The Passenger é um livro que vem sendo, vamos dizer assim, anunciado há um bom tempo. Então ele vem falando sobre esse livro, já se sabe sobre o que é, já teve sessões de leituras de trechos desse livro, inclusive com o próprio autor lá na Califórnia, e é onde ele mora. E esse livro, o The Passenger, sabe-se que ele estaria iniciando uma nova fase da literatura do Cormac McCarthy. E por que isso é relevante para o que a gente vai falar aqui hoje? Porque os leitores do Cormac McCarthy têm a tendência de dividir a obra dele em fases. Então o cara tem, se eu não me engano, são 10 livros. E aí, nesses 10 livros, eles são separados em 2 fases. A primeira fase inicia-se com esses 5 primeiros livros e vai desaguar nesse livro aqui, que seria, vamos dizer assim, o quinto. O quinto da primeira fase, vamos dizer assim. E o que acontece? Eu digo que deságua nesse livro porque ele vai evoluindo. O Cormac McCarthy, eu não li outras obras dele, essa aqui é a minha primeira, então eu estou falando aqui de atrevido, mas fiquei muito interessado. O Cormac McCarthy ele tem uma influência muito forte da literatura americana. Então você pega aí os pilares da literatura americana, um deles seria o Moby Dick, o outro seria o Faulkner, por exemplo. E tanto o Faulkner como o Moby Dick estão aqui no Meridiano de Sangue, talvez mais o Moby Dick do que o Faulkner, mas no início da carreira do cara eles estavam mais presentes, mais assim, enfáticos. E eu acho que esse livro seria uma forma de dizer que a primeira fase deságua nele, porque é como se o Cormac McCarthy, até onde eu sei, pelo que eu vi, eu não li os outros livros, mas pelo que eu vi, ele vai evoluindo até assumir a própria voz literária dele aqui. Aqui é onde vamos dizer assim, é o topo da montanha que o cara está subindo. A vantagem de eu estar gravando aqui diretamente no computador é que eu posso abrir aqui e ter acesso a algumas informações mais precisas. Eu poderia estar compartilhando a tela, mas eu ainda não tenho a manha de fazer isso. Então vamos lá. O primeiro texto do cara, o primeiro livro é o Orchid Keeper, que é um livro conhecido por ter uma influência grande do Faulkner. O segundo seria o Outer Dark,
que eu tenho muita vontade de ler mesmo, é um dos que eu mais tenho vontade de ler. Aparentemente é um livro muito sinistro, pesado, dark mesmo, sabe? O terceiro é o Child of God, que aparentemente tem um filme. O James Franco, é muito aleatório isso, James Franco adaptou esse livro. Depois de tentar muito adaptar isso aqui, não dá certo. A gente já vai falar sobre isso. Depois do Child of God vai ter o Suttee, que também é outro que eu quero muito ler. Então você tem aí 4 livros: Orchid Keeper, Outer Dark, Child of God, Suttee, e aí vem o quinto, que é o Meridiano de Sangue, ou o Crepúsculo Vermelho no Oeste, que é esse subtítulo maravilhoso. Então isso aqui seria a primeira fase da obra do cara. A segunda fase inicia-se com o próximo livro, que seria a Trilogia da Fronteira, conhecida como a Trilogia da Fronteira. Cities of the Plain, All the Pretty Horses, que aqui no Brasil está como Todos os Belos Cavalos. Depois tem o The Crossing, para fechar a trilogia. Tem o quarto livro dessa segunda fase, que é o No Country for Old Men. Você deve conhecer aí o filme dos irmãos Coen, que é absurdamente incrível. Eu amo o filme, quero muito ler o livro também. Mas ele está esgotadaço, então teria que comprar em inglês. Inglês é caro, não sei se eu tenho a manha de ler o cara em inglês ainda. Enfim. E por último você tem o A Estrada, que também tem um filme, eu não vi o filme. O filme é com o Viggo Mortensen. E é uma coisa meio pós-apocalíptica. Aparentemente bem desolador também. A estrada, teoricamente, estaria finalizando essa segunda fase. E a terceira fase estaria começando com o próximo livro, que é o The Passenger. E ele anunciou um outro livro, que eu me esqueci o nome. Deixa eu pesquisar aqui. Cormac McCarthy. New Book. Aparentemente o nome é Stella Maris. Stella Maris deve ser o nome de alguma personagem, mas eu não faço ideia do que se trata esse Stella Maris. O que eu sei é que o The Passenger é um livro que vai ter alguma influência ali mais forte desse interesse que o Cormac McCarthy tem pela ciência. Aparentemente é uma personagem que passa por problemas psicológicos, mas ela está ligada à ciência de alguma forma, acho que ela é da área da matemática. E aí tem toda essa questão da linguagem. Ele se liga muito no ponto de vista científico da linguagem. Ele, não sei se você está ligado, ele é associado a um clube, eu não sei dizer se é um clube, é um local que chama Santa Fe Institute, na Califórnia, que é um local, provavelmente é um instituto de pesquisa, voltado para diversas áreas da ciência, e ele, se eu não me engano, é um dos únicos escritores, vamos dizer assim, pessoas da literatura que está associado a esse instituto. O que é bem interessante. Ele tem um artigo, Cormac McCarthy tem um artigo que está separado aqui numa aba escondida para eu ler, sobre linguagem, um artigo de não ficção sobre linguagem. Bem interessante. Beleza? Então vamos começar aqui, dadas as devidas introduções, vamos começar a falar sobre o Cormac McCarthy, sobre o Meridiano de Sangue, que é esse livro, o único livro que eu li dele, mas que me deixou assim, cara, muito fascinado mesmo, real. Eu fiquei muito impactado com esse livro. E eu já vou logo lhe dizendo assim, eu vou tentar apresentar um pouco do enredo para vocês, mas ele não é um livro de enredo. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não é um livro que apoia seu peso, tipo assim, apoia a maior parte do seu peso no enredo. O que já, de primeiro, já vale dizer que é um livro complicado de dar spoiler. Eu vou fazer um vídeo sobre sobre esse assunto, livros que sofrem e livros que não sofrem com spoiler. Esse aqui é o tipo de livro que não sofre com spoiler. Por que ele não sofre com spoiler? Porque ele é um livro, eu diria um livro de atmosfera. Óbvio que a história é incrível, muito importante, faz toda a diferença no livro, mas eu arriscaria dizer que a atmosfera nesse livro ela é ainda mais importante, mais intensa do que o próprio enredo, do que a própria história.
Em se tratando de enredo, o livro ele vai contar a história de um sujeito chamado Kid, que na tradução eles não traduziram como garoto, né? Ele permanece como o Kid. E curiosamente, no final do livro, esse Kid passa a ser o homem. Não manteve o nome em inglês. Achei esquisito isso. Não, não é ruim, mas é esquisito, porque quando ele é um adolescente, ele é se referido como uma palavra kid em inglês, mesmo no texto em português. E no final ele passa a ser o homem. Achei interessante. Sim, então vamos lá. O kid, nesse sentido, eu falei isso na resenha, em relação ao kid, se nós interpretarmos o kid como algo mais próximo de um personagem principal, esse livro ele assume o caráter de um romance de formação. Então ele vai acompanhar ali desde o nascimento do Kid, lá nas primeiras páginas. Sim, esse vídeo provavelmente vai ser longo, viu? Vou logo avisando. Ó, as primeiras frases do livro. Depois de ter esse detalhe aqui que eu acho engraçado. O Cormac McCarthy, ele apresenta alguns tópicos do livro, ó. Isso aqui ele meio que dá um resuminho do livro. Eu acho muito engraçado, porque ele é tão anti-spoiler de um jeito que às vezes nessa descriçãozinha aqui já diz fulano morre. Você fica, porra, não era pra eu saber que fulano ia morrer. Mas assim, é tão irrelevante alguém a mais morrer nesse livro que todo mundo... não é todo mundo que morre, mas assim... Cara, se morrer alguém aqui... Depois da página, sei lá, se tá na página 50, se morrer alguém aqui, você nem... Ah, foda-se. Sério. É nesse nível de doideira. Então vamos lá. Começa desse jeito. Vejam a criança. O menino é pálido e magro. Usa uma camisa de linho poída e esfarrapada. Atiça o fogo na copa. Lá fora estão os escuros campos arados, entremeados de fiapos de neve, e além deles as florestas ainda mais escuras, que abrigam uns poucos lobos remanescentes. Sua família é tida por cortadores de lenha e carregadores de água, mas seu pai na verdade sempre foi um mestre-escola. Ele se afoga na bebida, cita poemas cujos nomes hoje estão esquecidos. O menino se agacha junto ao fogo e o observa. E aí vem essa parte massa, foda. A noite em que você nasceu, 33, os Leonídeos, era como chamavam. Deus, como choviam estrelas. Busquei o negrume, buracos no firmamento, a ursa despedaçada. A mãe morta há 14 anos nutriu no próprio seio a criatura que levaria deste mundo. O pai nunca menciona seu nome, a criança não sabe. Ele tem uma irmã, que nunca verá novamente. Ele observa, pálido e sujo, não sabe ler nem escrever, e em seu íntimo já incuba o gosto pela violência impensada. Toda a história presente nesse semblante. A criança, o pai do homem. Isso aqui é a primeira parte do livro. Cara, isso aqui já me chegou com muita intensidade. Por quê? Aqui você já tem alguns dos elementos que vão estar no livro na íntegra, desde a primeira até a última página. Esses elementos são a desolação, a violência e essa sensação que casa com a desolação. Seriam só dois, então, vamos dizer assim. A desolação, a violência. E essa desolação, ela tem um caráter meio cósmico. Tá entendendo? Um caráter meio universal. É como se você estivesse em um local e a consciência desse local, enquanto um local desolador, é tão absurda que ela vai ecoar assim no universo, sem exagero. Então você está solto na Terra do mesmo jeito que o planeta Terra está solto na imensidão do universo. A título de comparação, porque se você pensa que a Terra é um grãozinho de nada, no meio do nada, imagina o sujeito dentro dessa Terra. Então, tipo, é esse nível de desolação que a gente está falando. Esse nível de desolação combinado com um nível de violência absurdo e proporcional à desolação. Então, é uma violência humana, porque ela sempre é feita pelo prisma do homem, sempre, sem exceção. E por que isso é relevante? Porque ela é medida para o homem.
é vista pelo prisma do homem porque ela é medida para o homem. O homem é medido através da violência. O quão violento ele é vai definir o tipo de homem que ele é. Entendeu? Isso tá em total diálogo com a desolação desse cara solto no mundo, assim. Tipo, solto no mundo e o mundo solto no universo. Então, tipo, já tá tudo aqui. E como essa criança, que aqui tem 14 anos, perdeu a mãe no parto. No parto não. Não, ela não morreu no parto. Mas ela morreu depois. Ela viria amamentar a criança que... Ele fala aqui. A mãe morta há 14 anos nutriu no próprio seio a criatura que a levaria deste mundo. Então, de fato, ela morreu pouco tempo depois do parto. E tipo assim, ele já traz em si esse traço, essa marca de violência. Como ele chama? Violência impensada. Aos 14 anos foge. Não voltará a ver a cozinha gelada na escuridão que precedera a aurora. As lenhas, as tinas. Penumbra para o oeste até Mênfis. Migrantes solitários na paisagem plana e pastoral. Outro ponto, além de desolação e violência, que é o que eu falei que, na minha opinião, pesa mais do que o enredo. Atmosfera. E o que é que eu me refiro quando eu digo atmosfera? Esse livro ele é atmosférico até o último instante. Ele é atmosférico no sentido de que ele é sombrio. Esse momento aqui, anterior ao amanhecer, essa penumbra, frio, meio que com fome, com frio, com fome, sem ter para onde ir, sem ter referência de paz, de lei, de nada. Essa é a atmosfera do livro. Essa é a atmosfera do livro. Esse é o horário. Tanto que o subtítulo do livro é justamente isso, o rubor crepuscular do oeste. É tanto o crepúsculo como é o amanhecer, é essa transição, sabe? Essa transição que o céu fica vermelho no anoitecer e no amanhecer são momentos do dia que se espelham, de certa forma. Então, o livro está sempre nesse ambiente. Não que seja sempre nesse horário, mas o clima e a atmosfera é essa, a todo o tempo. Então, a gente vai acompanhar a história desse kid, ele vai se desenvolver, vai crescer, e o livro vai acompanhá-lo até ali, a idade bem avançada, não velho, mas assim, até ele virar um homem. Deixar de ser um kid, um garoto, e passar a ser um homem. Isso por si só já é muito interessante. Muitíssimo interessante. Só que ele não é o único personagem. Por isso que dizer que ele é o personagem principal é um tanto problemático. Entende? Aí o que acontece? Esse kid, como eu falei aqui, ele foge de casa aos 14 anos. Vai-se embora, vaza. Solto no mundo. Bicho solto. Aí... E violento. Ele se envolve em muitas brigas. Logo no início do livro ele tem uma briga violentíssima com um cara, que é uma cena ultra... muito massa, porque tá na chuva, tá no escuro, tá no meio do nada, no meio da chuva, na lama, e esses caras se matando, chute na cara, tipo, de joelhada nos dentes, essas coisas. Sem risadinha. Poucas palavras e muita pancadaria. E aí, esse cara, o Kid, ele depois de vários eventos sucessivos na vida dele, ele vai desaguar em um tipo de grupo paramilitar. É o que eles chamam de filibusteiros, que são caras que são grupos mesmo, militares. Eles vão por aí, vamos dizer, cumprindo missões, assim, são contratados para isso. E ele vai com esses caras, só que aí ele passa por um ataque dos índios. E esse ataque dos índios, cara, é a primeira cena na qual você tem uma noção do que é a violência desse livro. O quão absurda é a violência desse livro. Ele é, vamos dizer assim, é o primeiro choque. Então você tem esse ataque aos filibusteiros, que é um massacre absurdo. O Kid, misteriosamente, ele sobrevive a esse ataque. Só que assim, ele acaba preso.
ele acaba preso, ele é resgatado por algumas autoridades e ele vai preso. Nessa prisão, ele é resgatado dessa prisão por um outro grupo, e esse sim é o grupo principal. Isso vai acontecer lá depois da página 100 do livro, ainda avança um bocado para poder você sentir que o livro de fato começou, aonde ele é conhecido por começar, entendeu? Tipo assim, você tem noção de que tem um grupo ali, o grupo do Glanton, às vezes as pessoas já começam a ler sabendo que existe esse grupo. E aí, quando ele de fato começa, aí você, começou, mas isso só vai acontecer lá depois da página bem avançado, na verdade. Até lá tem muita coisa. E aí, esse segundo grupo é o grupo do Glanton. O grupo do Glanton, se a gente olhar por esse ponto de vista, o grupo do Glanton, ele é o livro meio que assume um caráter de romance histórico, porque o grupo do Glanton, ele de fato existiu. E o Cormac McCarthy se baseou, deixa eu pesquisar aqui, é Chamberlain, alguma coisa. O nome do livro é My Confessions. My Confessions. Deixa eu ver aqui, Blood Meridian. Então, o Cormac McCarthy se baseou em um livro que... A internet tá ruim aqui. Não vai voltar. O Cormac McCarthy se baseou em um livro chamado My Confession, Recollections of a Rogue, de um sujeito chamado Samuel Chamberlain. Esse cara, Samuel Chamberlain, escreveu esse livro, My Confession, contando... lembrando que o Kidd nasceu em 33. Como eu falei, aquele 33 que eu mencionei é o ano. Ele está nessa época aí. Primeira metade ao longo do 19, né, do século 19. Esse cara, o Samuel Chamberlain, conta a história que ele passou. A história dele. Ele era um pintor, era um escritor e era envolvido com militarismo também. Ele estava nesses grupos. E nesse livro, My Confession, tem um capítulo chamado The Glanton Gang. No capítulo do Glanton Gang, ele vai contar a experiência que ele teve com essa gangue de soldados, dá para dizer que eram soldados, mas não era nada oficial. Eles eram contratados pelas autoridades estatais para caçar, assassinar e coletar o escalpo de índios. Tipo assim, ponto direto, assim, sem arrodeio. A missão deles era essa, do Glanton Gang. Caçar, matar, escalpelar índios e vender o escalpo, era assim que eles faziam dinheiro, vendendo o escalpo para as autoridades. Essas autoridades contratavam o Glanton Gang porque os índios eram violentos. Só que a gangue do Glanton também era tão violenta quanto os índios. Então, meio que a violência aqui parênteses, a violência aqui é algo da qual você não escapa, que fique bem claro, ela integra a natureza, é como se você eu não quero mais ter acesso ao oxigênio, não dá. Para onde você for, vai ter oxigênio. E é o mesmo jeito a violência aqui, você não escapa da violência, você não negocia com a violência. Simples assim. Beleza, então o Samuel Chamberlain, lá no My Confession, que é um livro que existe por aí, você consegue encontrar, mas eu não li. Eu tenho interesse de ler, mas é um livro que é sobre muito mais coisa. O Glanton Gang é só um capítulo. Nesse Glanton Gang, no capítulo, o Samuel Chamberlain vai descrever personagens que estão no Meridiano de Sangue, como o próprio Glanton e como o Juiz Holden. Os dois estão nesse capítulo. O que nos dá a entender que, uma vez que esse livro, My Confession, é um livro autobiográfico, é um livro de não ficção, fica assim, cara, esse pessoal existiu mesmo. O que torna o fio de terror que esse livro tinha é levado lá pra puta que pariu, assim. Porque se você pensa que essas criaturas existiram, cara, isso é muito assustador. De fato, porque a gente está falando de gente aqui que é demoníaca nesse nível de maldade. O Kidd, ele vai ser meio, entre aspas, resgatado por essa gangue do Glanton e segue com eles nesse propósito. Ele nunca está 100% satisfeito com o fato de estar trabalhando com uma gangue que mata índios para tirar o escalpo, mas por outro lado ele não deixa de ir, não. Sabe? Então, é meio ambíguo nesse sentido, ambíguo.
Nesse sentido, a intenção do Kid, tipo assim, o quão satisfeito ele está no meio de uma gangue para assassinar índios. Apesar dele ser um cara extremamente violento também, junto com a gangue. Então vamos falar um pouco sobre os personagens. Você tem o Glanton, que é um cara, é uma figura meio de líder. E ele tá nessa figura como uma espécie de capitão. Frio, direto, frio e calculista, estilo Peaky Blinders. Ele tá no propósito dele. O propósito dele é matar índio, pegar scalp, uma coisa meio Aldo Rain lá do Inglourious Bastard. Só que ele é frio, muito frio. E cara, sobre o Glanton a gente não tem muito acesso à psicologia dele. Ele é muito misterioso, muito sombrio, muito na dele, muito reservado. Outro cara que acompanha o Glanton numa espécie de segundo capitão, assim, um pouquinho abaixo na hierarquia da autoridade, é o Juiz Holden. O Juiz Holden é, com toda certeza, o cara mais famoso desse livro. Assim, é o personagem sobre o qual mais se fala, é o personagem sobre o qual todo mundo já ouviu alguma coisa. Na minha resenha eu comparei ele com o... Não levem essa comparação a sério. Ou levem. Não é da... Não é da minha responsabilidade. Eu comparei ele ao Cartman, do South Park. Tá ligado? Cartman. Só que gigante. O que acontece? O Juiz Holden, ele é descrito pelo Chamberlain, lá no My Confession, como um cara gigante, como um cara sem pelo. Gigante aqui, 2,10 metros. Ele especifica, o Cormac McCarthy fala, ele tem 2 metros, pra lá de 2,10 metros. Então ele é realmente um cara muito grande. Forte, gordo, grande, careca e sem, não só careca, ele não tem pelo. E ele é essa figura sinistra mesmo, assim, misteriosa, meio com um pé ali no sobrenatural, um pé no metafísico, sabe? Um pé no demoníaco. E o que acontece? Sim, só um parênteses, a comparação com o Cartman é porque tem um episódio, o famoso episódio do South Park, em que o Radiohead aparece. E nesse episódio, o Cartman, ele é um menino, né? Então ele não tem pelo, nenhum pelo. Pelo pubiano, inclusive. E aí ele compra os pelos de um rapaz. Porque o rapaz engana ele para vender os pelos para ele, para ficar com o dinheiro. E ele compra porque ele não tem pelo. Por isso que eu lembrei do Judge. E tipo assim, cara, eu lembrei do Juiz Holden, né? Esse episódio você vê o que é a natureza humana mais perversa, assim, de forma mais absurda. Veja esse episódio, tem no YouTube, veja esse episódio, 20 minutinhos só. E você vai ver o nível de bizarrice que o South Park é capaz de produzir. É o nível Judge. Acho que talvez seja pior do que o Judge. Não é pior do que o Judge. Enfim, o Juiz Holden é um cara gigante e ele é mau. E ele é mau porque assim, vamos lá. Dizer que o Juiz Holden é mau implica dizer que existe uma régua moral na qual existe o bom e existe o mal. A gente está partindo desse princípio. Nesse cenário, ele definitivamente está do lado do mal. Óbvio, ele é o cara que mata, ele violenta sexualmente pessoas vulneráveis, inclusive crianças. Ele é provavelmente um pedófilo. Provavelmente não, ele é um pedófilo, no livro fica bem claro. Tipo assim, ele é muito, muito caótico. Ele é um cara que é, tipo assim, caótico de forma macabra. Ele cria situações nas quais pessoas vão estar em situações horrendas pura e simplesmente pelo caos. Porque ele tá afim, porque é divertido. Então ele é esse nível de criatura. Só que ele é o cara que não se orienta por um tipo de moral, de régua moral, bem e mal. Aquilo ali é a natureza dele. E ele interpreta como sendo a natureza dele, portanto ele a realiza. Não é porque ele é malvadão, do ponto de vista dele. Só que ele, obviamente, opera acima da moral. Ele tá pouco se lixando. Para você ter uma ideia, a primeira vez que o juiz aparece, ele está numa espécie de culto religioso, numa igreja, e aí ele simplesmente acusa o padre, o reverendo Green, de ter violentado uma criança.
de graça. A gente sabe que isso não aconteceu. A gente sabe que é mentira. Que ele está fazendo isso de graça. Só pelo caos. Só para ser ruim. E aí o que acontece? O juiz não, o reverendo é linchado, cara. Os caras pegam ele e quebram o cara inteiro. E tipo assim, e todo mundo começa a rir depois, os caras da gangue. Tipo, o juiz Holden, como você é brincalhão, inventou uma história e o cara morreu. Tipo, porra. E tipo assim, é como se a missão dele fosse mostrar pro mundo que todo mundo é tão horrível quanto ele. Se não for pior, entendeu? Então, tipo assim, o juiz Holden ele tem uma relação muito forte com o caos, mas é um caos natural das coisas. Para ele é como se aquilo ali fosse o que é, e a gente não questiona, a gente não tem acesso a nenhum tipo de questionamento. Ninguém questiona porque é do jeito que é. Do mesmo jeito que nesse ambiente você não questiona a violência, no caso do juiz Holden, você não questiona o caos, você não questiona os impulsos violentos, sexuais que o indivíduo tem. Ele é um cara que a gente dá para dizer que o juiz, ele é um cara que serve ao deus da guerra. Isso é característico por causa do monólogo do juiz Holden, que é um trecho famosíssimo desse romance. Eu não sei se eu vou encontrar aqui. Devia ter separado, não era, pô? O monólogo que eu poderia até ler para vocês. Deixa eu ver rapidinho. Não tá mais pra cá. Vai. Não é aqui, não é mais para esse lado. Aqui nesse livro tem vários monólogos. O juiz, quando o juiz abre a boca, normalmente a gente cala a boca e lê muito atento, porque as partes mais interessantes são as dele. Apesar dele ser a criatura mais cruel de que se tem notícia, não dá para negar que é o personagem mais interessante do livro. Ponto. Tá aqui, achei. A guerra é Deus. É como o monólogo normalmente é descrito. Eu vou ler aqui para vocês. Se você tiver com o livro aí e quiser acompanhar, está na página 253. Isso aqui, eles estão conversando sobre a guerra. E o juiz Holden, ele tem a guerra como se fosse uma espécie de divindade. É a única divindade a qual ele tem algum respeito. E ele realmente despreza qualquer outro tipo de divindade. Só lembrar da situação lá com o reverendo Green, que ele fez aquilo só para tirar onda, só de zoação mesmo. Então vamos lá. O assunto era a guerra. Eu não vou ler o trecho todo, eu vou ler algumas partes, certo? Não faz diferença o que o homem pensa da guerra, disse o juiz. A guerra perdura. É a mesma coisa que perguntar o que o homem pensa da pedra. A guerra sempre vai existir. Antes do homem aparecer, a guerra estava à sua espera. A ocupação suprema, à espera do praticante supremo. Assim foi e assim será. Assim e de mais nenhum outro jeito. E aí avança um pouquinho. Essa aqui é na 252. Vamos para 253. Imaginem dois homens jogando cartas, sem outra coisa para apostar, além das suas vidas. Quem já ouviu falar de algo assim? A virada de uma carta. Para esse jogador, o universo inteiro avançou laboriosamente em todo o seu fragor para chegar a esse momento que dirá se ele vai morrer na mão daquele homem ou se aquele homem morrerá na sua. Que confirmação mais definitiva do valor de um homem pode haver do que essa? Essa intensificação do jogo, a sua condição suprema, não admite qualquer discussão relativa à ideia de destino. A seleção de um homem em detrimento de outro é uma preferência absoluta e irrevogável, e é um estúpido genuíno aquele capaz de supor uma decisão assim, tão profunda, sem um agente ou significação, uma coisa ou outra. Em tais disputas, em que o que está em jogo é a aniquilação do derrotado, as decisões são cristalinas. Esse homem segurando esse arranjo particular de cartas em sua mão é por isso removido da existência. Essa é a natureza da guerra, cuja aposta é ao mesmo tempo o jogo e a autoridade e a justificação. Vista dessa forma, a guerra é a forma mais legítima de divinação. Significa pôr à prova a vontade de um indivíduo e a vontade de outro, no contexto dessa vontade mais ampla, que ao ligar as deles, é por conseguinte forçada a selecionar.
A guerra é o jogo supremo, porque a guerra é, em última instância, um forçar da unidade da existência. A guerra é Deus. Como é que... Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu digo, ele é o sujeito mais interessante desse livro, de longe. Apesar de também ser o mais cruel. Esse parágrafo nesse trecho, ele é muito característico da personalidade do juiz e do valor ideológico por trás desse livro como um todo. Então, esse livro ele vai partir do princípio de que existe essa ordem a qual nós não temos acesso, ou nós não temos acesso, ou sequer existe nenhuma ordem, o que ambos os casos torna a experiência do homem em relação à ordem totalmente irrelevante. Tipo assim, tanto faz o que o homem pensa da ordem das coisas, você não tem acesso a elas ou elas sequer existem. Então, esse é, vamos dizer assim, o valor ideológico por trás de todo o livro como um todo. Então, quando o juiz fala que a única divindade possível de se pensar é a guerra, ele está dizendo que, tipo assim, em uma guerra, seja ela, como a gente conhece, dois países confrontando, militar e tal, ou seja a guerra uma disputa entre dois sujeitos, ou seja a guerra a disputa entre o sujeito e a sua própria fome, ou seja a guerra a disputa entre um indivíduo e o deserto, ou seja a guerra o sujeito, a guerra é uma disputa. Não interessa quais sejam os polos envolvidos, é uma disputa. Então o que é que acontece? Independente do que esteja acontecendo, a guerra é uma vontade anterior à vontade dessas duas vontades que estão em disputa, e essa vontade anterior, colocada vamos dizer assim, no papel da guerra, vai escolher simplesmente pelo seu critério, seja ele qual for, nós não vamos ter acesso a esse critério, e dessas duas vontades que estão em disputa vai ser aniquilada justamente pela natureza da guerra. Essa é a natureza da guerra. Como ele fala, a natureza é anterior ao homem. A guerra é anterior ao homem. Ela preenche o homem. A natureza do homem é a natureza da guerra. O cara está sempre em busca de disputar e de sobreviver a uma nova disputa, e disputar e sobreviver a uma nova disputa numa guerra ininterrupta. A guerra do cara com a sua própria experiência de vida. É mais ou menos isso a ideia que o juiz está passando. O que, se voltarmos para aquela ideia da régua moral, pela qual nós normalmente avaliamos as coisas, isso justifica o juiz fazer atrocidades absurdas. Por exemplo, violentar alguém. Então, o que é que acontece? Eu vou pausar aqui para colocar o computador para carregar. Rapidinho. Como eu estava dizendo, essa ideologia na qual a guerra é uma vontade que seleciona uma vontade entre duas em disputa, faz com que o juiz tenha justificativa ideológica para cometer todas as atrocidades que ele conseguir. Lembrando que ele é um cara que serve ao caos, ele serve aos seus próprios impulsos, sejam eles caóticos, como forem. Então, você tem essa situação. O sujeito é gigante, ele é fisicamente gigante. Não tem condição de alguém ser, vamos dizer assim, superior a ele num combate físico. Daí, partindo do princípio de que você deve responder aos seus impulsos e quem vai decidir é a guerra, ele está meio que livre para fazer o que quiser. Inclusive violentar pessoas sexualmente. Porque ele é um cara que responde aos seus impulsos, sejam eles quais forem, né? Então, tipo assim, você tem essa ideologia que chega no livro através dele. Essa ideologia meio que justifica, do ponto de vista dele, óbvio, qualquer atrocidade que ele vai fazer, porque assim, se ele mata alguém, do ponto de vista dele, o que aconteceu foi, era uma disputa, a guerra, essa vontade suprema decidiu que seria desse jeito e
pronto, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho acesso a essa ordem, portanto eu não vou problematizar essa ordem, entende? Então, cara, isso é sinistro. Isso é sinistro, porque a gente leva em conta que o cara é fisicamente um monstro, e um monstro que é fisicamente capaz de fazer qualquer coisa com uma justificativa ideológica por trás, é capaz mais ainda de fazer qualquer coisa. Então, tipo, não surpreende absolutamente qualquer coisa que o juiz fizer. Digo e repito, não fique surpreso. Então, ele é um cara que, como eu falei, tô aqui voltando aos tópicos. Ele é um cara que, enquanto alguém que serve ao Deus da guerra, ao Deus da vontade suprema, ao Deus que responde, é meio que uma coisa meio assim, se você pode fazer, faça. Se você pode fazer, você tem justificativa para fazer. Partindo desse princípio, ele é um cara que ao mesmo tempo serve ao Deus da guerra e luta contra qualquer forma de interdição dessa vontade suprema. Então, por exemplo, se você pode fazer alguma coisa, quer fazer essa coisa e não faz, você está sendo interditado por alguma coisa que o juiz despreza, seja ela qual for. Então, por exemplo, teoricamente, isso a gente poderia imaginar o seguinte cenário. Se alguém, um sujeito, tem a capacidade de matar o juiz e quer fazê-lo, para o próprio juiz, morrer estaria dentro da ordem, entendeu? Se você pode matá-lo, quer matá-lo, mate. Ele vai aceitar de boa. Tipo assim, teoricamente. Obviamente que na prática não seria desse jeito, a gente sabe. Mas tem uma situação que é uma das situações em que fica evidente que ele é um cara pedófilo e que faz atrocidades com crianças. E aí um dos personagens, que é o Toad Vine, percebe que isso acontece e aí reage por essa régua moral. Ele vê aquilo de uma forma muito errada, pega a arma e aponta pro Holden. E aí fica aquele clima assim horrível de tipo, cara, ele vai matar o juiz. Não, ele não vai ter coragem de matar o juiz. E aí Holden ele nem se mexe, ele fica na dele parado. Lembra que se o cara tá com a arma, tá apontado para ele, quer matar, que mate. É a ordem, o jeito que as coisas são. Naquela disputa o juiz perderia, então tá tudo bem, porque foi o que o Deus Guerra quis. Só que aí o cara ele fica travado. Porque esse cara que aponta a arma pro juiz, não é gente boa, tá entendendo? Ele não é, tipo assim, é como se ele tivesse um conflito moral. Esse conflito moral é uma espécie de interdição à vontade suprema, então o juiz despreza. Então o conflito moral segura o cara de matar o juiz e ele fala, olha, ou você aperta esse gatilho ou saia daqui. Tipo assim, eu não admito interdição à vontade suprema na minha presença. Ou mata ou sai. Tá entendendo? E aí o cara recua. Ele meio que é vencido pela interdição. E em uma disputa entre o cara que estava apontando a arma para o juiz e o juiz, quem ganhou foi o juiz. Apesar de que o cara não morreu, né? Não naquele momento. Mas enfim, isso não é spoiler, não disse nada. Não falei nada, juro. Então, o juiz, ele é, voltando, um cara que serve ao Deus da guerra, mas também é vamos dizer assim, um soldado contra toda e qualquer forma de interdição. Contra toda e qualquer forma de, vamos dizer assim, suspensão dessa vontade maior da guerra, enquanto a única divindade possível. Então, outra coisa que eu acho interessante também é essa ideia do mistério. Outro tópico que eu trouxe aqui para vocês. Como eu disse anteriormente, a ordem do mundo, a ordem desse Deus guerra que vamos dizer assim, gerencia a violência da experiência humana, ela ou não existe ou nós não temos acesso. O que significa dizer, mais uma vez, que do nosso ponto de vista é irrelevante pensar nela, pensar nessa forma de ordem. Então, tem um trecho que o juiz fala assim, ele age como se tivesse acesso a uma verdade que ninguém tem. Aí ele diz, abre aspas, será que ele é capaz de acreditar que o fracasso da sua existência está desobrigado de vínculos? Aí em outro momento ele fala, o mistério é que não existe mistério. O que acontece? Aqui a gente está num local violento, abandonado por Deus, desolador, não tem ninguém, nenhuma referência moral que seja minimamente confiável aqui.
Ninguém é moralmente, tipo assim, firme. Não é nem que seja moralmente reto, ou bom ou mal. Ninguém é moralmente firme. Em um momento você pode ser bonzinho, no outro você pode ser o demônio em pessoa. Então, tipo, não se pode confiar em nenhuma orientação moral nesse ambiente. Aí nesse trecho, é uma frase simples. Será que ele é capaz de acreditar que o fracasso da sua existência está desobrigado de vínculos? O que o juiz está querendo dizer é que, tipo, olha, sua vida foi um fracasso porque foi. Não existe nenhuma explicação metafísica para isso. Foi assim porque foi assim. O indivíduo nem sempre tem a capacidade de acreditar que o resultado da experiência da sua vida ter sido um fracasso está desvinculado de qualquer coisa. Tipo, é o que é porque é. Não tem mistério. O mistério é que não existe mistério. O que o ser humano faz normalmente é associar o resultado da sua experiência, seja ela um fracasso ou um sucesso, normalmente mais no caso do fracasso, a uma vontade. Tipo assim, foi o destino que quis que fosse desse jeito, ou foi Deus que quis que fosse desse jeito. E para o juiz, isso é uma forma de interdição. É uma forma de transferir para alguém alguma consciência, alguma vontade, diferente da vontade da guerra, que é a única que ele leva em consideração, para que, tipo assim, você está transferindo a responsabilidade pela ordem inexistente dos fatos da sua vida para alguém. E esse alguém não tá lá. É desolador nesse nível, tá entendendo? Então, tipo assim, o cara ele não tem condição de aceitar essa ausência de vínculo das coisas com alguma coisa, alguma vontade qualquer. Não tendo como aceitar essa ausência de vínculo, ele cria algum. Seja Deus, seja destino, seja moral, enfim. Isso também é uma forma de interdição. Isso também é uma forma de parar o Deus da guerra, o Deus guerra, né? Uma das formas de você explicar o inexplicável seria associando a uma força maligna. Se aconteceu de uma forma ruim, se o resultado da sua experiência de vida foi um fracasso, você associa a alguma força do mal, alguma força maligna. E nesse ponto de vista, segundo o juiz, o homem seria incapaz de olhar para esse resultado e enxergar um vazio. Tá entendendo? E ele não, ele consegue. Por isso que eu disse, ele se comporta como se ele tivesse acesso a uma verdade que ninguém tem. Mas na verdade não é isso. Ele se comporta, é o único que se comporta como se a verdade não existisse. Ou existindo, nós não temos acesso a ela. Então, é um mundo completamente desolador. A guerra é a única divindade. E o que é que acontece? Mais um tópico sobre o juiz. Esse acaba sendo o assunto que a gente fala mais, né? O juiz Holden, lembra que eu falei que o Cormac McCarthy tem uma relação muito forte com a literatura americana, com o grande cânone literário americano, principalmente o Moby Dick. E esse livro tem algumas referências. Eu não li o Moby Dick, mas eu sei que esse livro tem referências fortes ao Moby Dick. Entre outras referências, além da literatura americana, o Cormac McCarthy também vai referenciar o Paraíso Perdido. Em uma cena, que é uma das cenas mais incríveis desse livro. Puta que pariu, é muito massa mesmo. E aí, nessa cena, eles estão meio que numa emboscada. Eles estão nesse lugar que é como se fosse um morro. Eles estão no alto, cercado de índios. Cercados não, mas assim, emboscados por índios, encurralados. Os índios estão prestes a, tipo assim, massacrar eles. Eles estão sem pólvora, sem munição. E aí o juiz tem essa ideia, que é utilizar a própria urina dele e dos outros para fazer uma espécie de forma alternativa de pólvora. E tipo assim, é uma cena... Eu não li... O Paraíso Perdido eu estou lendo agora, mas ainda não cheguei nessa parte. É uma cena que aparentemente evoca o Paraíso Perdido. Só que esse não é o ponto que eu quero falar. O que eu quero falar é que a forma como Cormac McCarthy evoca o Paraíso Perdido, ela é tipo assim, ele faz um caminho discursivo no qual ele coloca o juiz no lugar do Satã, de Milton. E isso é característico porque desde o início do livro, naquela cena do Reverendo Green, e aí eu vou ver se eu encontro aqui. Tá aqui.
Olha, eu vou ler a cena do Reverendo Green, que é a cena que o juiz acusa o padre de ter violentado uma criança de graça, só para ser ruim. E ele diz assim, ó. Ai Deus, chamou o reverendo. Mentiras, mentiras. Começou a ler febrilmente de sua Bíblia aberta. Por uma variedade de acusações, a mais recente das quais envolveu uma menina de 11 anos. 11, repito, que dele se aproximou em confiança e a qual o surpreenderam no ato de violar enquanto ainda trajado nas vestes de seu Deus. Um gemido percorreu a multidão. Uma senhora caiu de joelhos. E aí o padre fala, né? São parentes. Este é ele, gemeu o reverendo, choramingando. Este é ele, o diabo. Aqui está ele. Vamos enforcar esse merda, exclamou um bruto repulsivo no meio do grupo, virando para os fundos. O que é que acontece? O padre reconheceu no juiz a figura do diabo. E ele, lembrando que ele está fazendo isso de graça. Isso é cruelmente irônico, porque é o tipo de coisa que o próprio juiz faria. Essa ação que é característica do juiz é a ação pela qual ele acusa o padre. Mais uma vez, pelo caos, porque ele pode, porque ele tem condição de fazer e, portanto, ele faz e foda-se. Tá ligado? O nível de crueldade desse sujeito. E o cara foi morto, você viu? As pessoas na reunião ali, no culto, decidiram enforcar o cara, porque o juiz simplesmente disse, ninguém foi conferir. Ninguém foi conferir. Sendo que o próprio juiz faz esse tipo de coisa. Ou seja, ele tá, tipo assim, rindo da hipocrisia do ser humano. De tipo assim, eles vão enforcar um cara que é inocente, sendo que o cara que não é inocente tá acusando o outro. Tipo assim, eu estou manipulando essas pessoas porque eu posso. Porque nessa disputa, o Deus Guerra me escolheu. É tipo assim, é um cara que é fisicamente privilegiado e por isso ele se coloca na posição de ser o tanto cruel que ele conseguir ser. Então, essa relação do juiz com o diabo ela é bem recorrente. Aparece nesses dois momentos. Beleza. Outro ponto que eu queria falar, o vídeo já está ficando bem longo e eu estou querendo encerrar. Outro ponto que eu queria falar era a questão da violência. Falei da desolação cósmica do mundo e da violência. Esses dois pontos, a desolação e a violência, convergem no juiz. O juiz é violento e ele serve a uma desolação. Só que eles passam por todo o livro. Não é só o juiz que ganha corpo, ganha contexto nessa situação. Então, o que é que acontece? Essa desolação, ela é ao mesmo tempo do ambiente e ao mesmo tempo da alma. Lembra que nós não temos acesso a nenhuma forma de ordem. Lembra que nós não temos acesso a nenhuma forma de explicação, de mistério. A devastação é a do espaço, é a da alma, é a do homem, é a devastação cósmica. É tipo assim, o coração do homem está perdido dentro dele. O homem está perdido dentro do ambiente. O ambiente está perdido dentro de um cenário maior, entregue a autoridades corruptas, entregue ao mundo sem Deus, a violência dos índios, a violência do Glanton Gang. Em última instância, a Terra está solta na desolação do universo, entende? Então, tipo, é uma desolação cósmica que tem a ver com, tipo assim, ela meio que espelha. Ela está no homem, ela está no ambiente. Ela serve a esse Deus guerra da desolação que está representado pelo juiz, que também é muito violento. Então tudo isso está em cíclico. É muito foda. Meu Jesus, é muito foda. Muito massa mesmo. Muito, muito foda. Cara, já me encaminhando aqui para o final do livro, para o final do vídeo, o que é que eu queria falar mais? Esse livro é vamos dizer assim, uma espécie de disclaimer. Esse livro, eu já falei isso umas 200 vezes, ele é violento. Na minha opinião, minha humilde opinião, ele não é nada que vá fazer você, tipo assim, passar mal, eu acho. Apesar de que tem coisas aqui é gráfico a nível... Eu não sei nem dizer o nível de crueldade disso aqui. Tipo, esmagando a cabeça do cara na pedra, assim. Tipo. É muito, muito violento.
Só que a violência, ela é como se fosse uma camada de fumaça, assim. A violência, ela tá ali para, de fato, chamar a atenção e, de fato, desviar a atenção de um outro ponto muito interessante, que é o ponto da desolação. Lembra dos dois polos, né? Violência e desolação. Se você foca na desolação, a violência puxa para a violência. Se você foca na violência, a desolação puxa para a desolação. Você está sempre nesse vai e vem. Então, tipo assim, vá saber, se você for ler, eu já disse isso na minha resenha, vou dizer mais uma vez, vá sabendo que é um livro que tem pontos que são difíceis de você tolerar, são pontos de uma violência gráfica absurda, temática absurda. Então, só para ir com o pé atrás, para não se surpreender demais. O final desse livro, eu não vou falar aqui, não acho que caiba, não tem nada a ver falar sobre o final dele aqui. O final dele é muito misterioso, é só isso que eu vou dizer, é um final misterioso, não é um final decepcionante, misterioso do ponto de vista de ser decepcionante, tipo assim, não tem final, tem um final, o final é bizarro, mas ele é, tipo assim, amplo, não é aquele final que você vê as coisas amarrando, porque no mundo descrito desse tipo, eu disse que não ia falar sobre o final e estou aqui falando, né? No mundo com esse tipo de características, é difícil de você conceber um final bonitinho. Então é um final meio que aquele mesmo princípio, né? É um final cuja ordem ou não existe ou nós não temos acesso. Então é irrelevante para nós. Então pensa no final, quando você chegar lá, como um evento dentre os vários outros. E se você me permite, eu vou ler aqui um trechinho do final. Só para você, se você estiver vendo esse vídeo de noite, você ficar com medinho. Tô brincando. Olha, eu já vou logo dizer, spoiler. Não é spoiler também, não. Eu não vou ler isso, não. Não sei, cara. Olha, eu vou ler, certo? É um trecho do final. Ele fala sobre um específico personagem. Eu só mencionei dois, né? O juiz e o Kid. E o Glanton. Ele menciona um personagem aqui. É o juiz, bom, foda-se. E tipo assim, é um trecho do final, é o final do livro. Ainda tem o epílogo, mas o epílogo é meio que separado, assim, é outra viagem. Mas vamos lá. Ele diz que nunca vai morrer. Ele faz mesuras para os violinistas e recua na contradança, e atira a cabeça para trás, e ri guturalmente. E é um grande favorito, o juiz. Meneia o chapéu, e o domo lunar do seu crânio passeia pálido sobre as lamparinas. E ele baila pelo salão, e se apossa de um dos violinos e dá piruetas, e executa um passo, 2 passos, dançando e tocando ao mesmo tempo. Seus pés são leves e ágeis. Ele nunca dorme. Ele diz que nunca vai morrer. Ele dança sob a luz e sob a sombra, e é um grande favorito. Ele nunca dorme, o juiz. Ele está dançando, dançando. Ele diz que nunca vai morrer. E assim termina essa porcaria. Lembra que eu falei que o juiz, ele aparece no início do livro, quando o Kid tem 14 anos. E ele está aqui na última página, o Kid já é um homem e ele está do mesmo jeito. Cara, se Cormac McCarthy quis afundar o pé no metafísico, foi nesse final. Porque assim, esse final é sinistro. Isso aqui foi 3% do sinistro do que acontece aqui de fato. Que eu não vou dizer. Cara, muito foda. Puta que pariu. Que livro incrível. Que livro foda, meu amigo. Como você já pôde perceber, se você ainda tá por aí, amigo, abraço. Você já percebeu que eu gostei demais desse livro. Gostei muito mesmo, muito. Recomendo? Sim, recomendo. Não tem que ter medinho de não. Leia, não quero saber. Leia. Leia. Mas leia. Tá tudo bem se não gostar. Se eles voltar aqui nos comentários, eu li, achei uma merda. Beleza, não tem problema nenhum. É a ordem. É o Deus Guerra. Nessa disputa, o livro perdeu, você ganhou. Na minha disputa com o livro ganhou. Ele me deu uma surra. Então, espero que eu tenha sido satisfatório nos meus comentários. Separei alguns tópicos.
acho que comentei todos. Não falei do Toadvine. Toadvine é outro personagem muito interessante. Toadvine, só completando para não deixar ele sozinho, coitado, eu gosto dele. Toadvine é o cara que aponta a arma pro juiz. Lembra que eu falei? Que ele aponta a arma pro juiz, mas recua diante da interdição, da moral, porque o Toadvine não é um sujeito... Não é exatamente alguém bonzinho. E aí ele fica meio assim, meio, porra, já fiz tanta coisa ruim, eu tô aqui querendo dar lição de moral num bosta desse que mata... Aí ele fica nessa, dá uma travada, perde a luta ideológica com o juiz e fica pra trás. O Toadvine é um sujeito que tá presente desde... Ele arruma uma briga com o Kid e depois vira amigo dele. Toadvine, a caracterização do Toadvine, vai vendo, ele é um cara tipicamente ele seria num local onde o ambiente não é tão vilão quanto qualquer outro personagem, Toadvine seria claramente um vilão, só que aqui tem gente bem pior do que ele, tipo o juiz. Então Toadvine ele anda com um colar, vai vendo, ele anda com um colar de orelhas de gente que ele matou por aí. Ele tem uma marcação queimada aqui na testa, provavelmente de alguma prisão que ele passou. É um sujeito bem sinistro. E vai vendo, ele é uma das pessoas pelas quais você simpatiza nesse livro. Não tô dizendo que ele é gente boa não, viu? Além do Kid. Então, além do Toadvine, do Kid, do Glanton, do juiz, tem também o Tobin, que é um cara descrito como um ex-padre, misterioso pra caralho. Nossa, difícil de entender as motivações desse cara. Ele é muito sinistro também. Sinistro não, ele é mais assim, mais misterioso do que sinistro, sabe? Como eu disse, ele é um ex-padre, então o livro, além dessa relação do cara com um padre, se ele é um ex-padre, é porque em algum momento ele quis ser padre e viu que estava solto no mundo desolado, sem Deus, e desistiu. Tem uma cena na igreja, cara, que é horrível. Eles entram na igreja e teve um massacre lá dentro. Tava todo mundo morto, uma coisa mais assim, carnificina mesmo. Horrível. Então, tipo assim, é característico de um livro que quer lhe passar um ambiente no qual não existe referência moral, Deus então é impensável num ambiente como esse, a igreja está naquela situação, é muito característico. Então, além disso, tem várias cenas que eu sempre volto para elas assim na minha memória. Essa cena da igreja é brutal, mas além dessa cena brutal tem outras assim. Tem a cena da pólvora do juiz, que é muito massa. Tem uma cena de um sorteio que eles têm que fazer. Eu comentei essa cena na minha resenha, eu acho. Que a gangue tá com um problema. Tem alguns membros do grupo com alguns problemas. Essas pessoas, eles precisam vazar do local e essas pessoas estão atrapalhando. E aí elas precisam ser... Como é que eu posso dizer? Você já entendeu. E tipo assim, é um serviço que nem todo mundo quer fazer. Sabe? E aí eles fazem um sorteio para que alguns membros façam. E tipo assim, tem toda uma questão moral aí envolvida. Aquela mesma questão do Kid, de tipo assim, porra, por que eu que sou um merda, um bandido, um cara totalmente moralmente torto, vou ter essa missão de fazer isso, tá ligado? E aí, outra questão também é a relação... O juiz ele tem esse pé no metafísico muito forte, mas o Kid também tem. Outros personagens também têm. Não é só o juiz, é porque o juiz realmente chama mais atenção. Mas, por exemplo, tem uma cena no que o Kid está prestes a morrer, ele está lá perdido no deserto, com frio, com fome, vendo a hora ser atacado por índios, ou por lobos, ou por outro bandido, ou por qualquer coisa. A ameaça é constante, de todos os lados. E aí ele está nesse local e ele... Tá chovendo, né? Tá nevando, eu acho que tá frio. E aí ele encontra uma árvore pegando fogo. Uma árvore que provavelmente caiu um raio em cima e ela pegou fogo. E aí ele acaba sobrevivendo por causa desse fogo, porque ele se aquece. Ele é foda, é incrível, porque ele chega perto da árvore e se aquece assim, quando ele vê tem vários animais chegando assim para se aquecer também. E tipo, isso deve evocar muita coisa, mas assim, a coisa mais evidente seria a passagem lá de Moisés, né? Contato com Deus, presença de Deus, como se fosse ali Deus meio que intervindo, dizendo, olha, não é a hora de você morrer ainda. Entende? Então, tipo assim, e lembrando que eu falei, é um mundo desolado, um mundo sem Deus, só que tem esses
flashes assim, sabe? Como se fosse tipo, será que tá totalmente abandonado mesmo? Por que que é esse nível de desolação e de violência se é abandonado? E se é abandonado, por que que teve essa intervenção? Ou será que foi só uma árvore que pegou fogo? Porque pode muito bem ter sido só uma árvore que pegou fogo. E por sorte, ele ganhou essa batalha, essa guerra com a morte naquele momento. Cara, é muito foda, é muito incrível. O Cormac McCarthy, ele não facilita a vida da gente. Não é um livro fácil de ler, é um livro sobrecarregado de camadas e mais camadas. E por ser um livro, vamos dizer assim, eu não gosto de entrar nesse mérito porque eu não sei falar sobre isso, mas assim, é um livro meio que pós-moderno. Nesse sentido, sendo pós-moderno, ele tem uma série de características que dificultam a leitura. Por exemplo, quando você tem um diálogo, então você tem ali a fala de um personagem, a fala de outro, a fala de outro. Ninguém diz quem é quem. Você vai deduzir e se vire. Se você deduzir errado, o problema é seu. Então isso é característico no Cormac McCarthy também. Então é um livro que muda de ritmo. Ele às vezes está super dinâmico, às vezes está mais lento, às vezes está super rápido, às vezes está um pouco cansativo, mas ele sempre, em todos os capítulos, tem alguma coisa que você fica, porra, isso foi do caralho, isso foi foda. É o que eu percebo na Montanha Mágica. Na Montanha Mágica é desse jeito. Eu tô lendo a Montanha Mágica tem muito tempo. E assim, eu já parei meses e deixei encostado. E aí eu volto, aí paro de novo, eu volto, paro de novo. Só que sempre que eu pego pra ler tem alguma coisa legal. Sempre. É a mesma coisa aqui. Então, pessoal, eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. O vídeo já tem mais de 1 hora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Imagino que seja só isso. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Se você ficou até aqui, recomendo, leia. Vem aqui nos comentários me dizer o que você achou. Assim para fazer uma thumb, olha que legal. Não sei fazer isso. E é isso. Vou ficando por aqui. Me fala principalmente, eu devia ter pedido isso lá no início do vídeo. Fala principalmente se você gostou desse formato e se ficou legal assim. Certo? Vou ficando por aqui. O próximo livro que eu vou comentar, que eu já finalizei a leitura, vai ser esse aqui, ó. Escute as Feras. Gostei demais também. Vou fazer um vídeo nesse formato para ele. Talvez hoje, não sei se faço hoje. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que, como disse o Baudelaire, ou foi o Hipócrates, ou foi o Longfellow, não sei ao certo, a arte é longa e o tempo é breve. Mas obrigado por ter ficado até o final. Tchau!